Pessoal, a gente vai chamar agora, estamos voltando. A Ana está de volta. Quer conduzir, Ana? Sim, vamos lá. Bom, então, continuando, eu chamo agora para lançar com a gente a publicação de Pelotas à Boa Vista, parcerias científicas para enfrentar a pandemia, o André Wonchovski, que ele é gerente de operações da Fundação WTT. Bom dia, André. Bom dia, Obrigada, viu, tudo bom, por Ana? participar com a gente nesse Imagine, evento de um um ano da prazer estar aqui. Bore e tendo o prazer de lançar essa publicação que eu acho que já dá para falar para todo mundo que ficou muito legal, assim. Com Bom, André, certeza. então vamos começar. Queria que você falasse um pouquinho. Vocês foram os idealizadores dessa publicação, que a Bore teve uma parceria, um prazer imenso, né? Foi uma alegria imensa para a gente participar. E eu queria que você falasse um pouco sobre a ideia, né? De como surgiu a ideia dessa publicação e como que ela se alinha aos objetivos da WTT e do COI, né? Que você falasse um pouquinho sobre. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar compartilhando desse espaço de aniversário com vocês. Bom, a WTT, vou falar bem rapidamente, é uma fundação, a gente opera desde 2013, desenhando estratégias para aproximar esses universos, né, que hoje estão bastante distantes, né, que são esse universo dos cientistas, do universo das organizações sociais, que estão tentando resolver problemas sociais na ponta. E a gente foi, ao longo dos anos, experimentando com várias estratégias, né, desde apoiar diretamente cientistas, então colocar recursos na mão de cientistas, para que eles pudessem se dedicar a desenvolver aplicações, né, baseadas nas suas pesquisas, orientadas para resolver problemas da sociedade, passando por estratégias mais de disseminação de coisas que já existiam, então criando esse espaço para experimentar a tecnologia em contextos onde elas podiam ter um impacto positivo, e aí chegamos finalmente nessa nova estratégia que foi talvez um momento importante para a gente lançar essa publicação, que foi justamente a gente pensar em como é que a gente canaliza os esforços dos cientistas brasileiros em direção ao desenvolvimento de soluções, de inovações de base científico-tecnológica que podem resolver problemas importantes da sociedade. E um tema super recorrente que a gente vivenciou ao longo dessa trajetória é justamente o tema das colaborações científicas. Então, a gente percebeu que problemas complexos exigem soluções complexas, e soluções complexas, muito provavelmente, não vão ser desenhadas por apenas um pesquisador, uma pesquisadora ou um grupo de pesquisa, né? Então, a gente percebeu que essa questão da colaboração científica, você juntar mentes diversas, trabalhando com temas diversos, seria fundamental para a gente construir respostas aos problemas complexos da sociedade. Bom, daí então surgiu essa ideia da gente ir procurar, né, respostas à pandemia que envolvessem colaborações científicas, né? E aí eu acho que vale a pena talvez vocês comentarem um pouquinho desse processo de busca, né, que vocês tiveram aí para encontrar essas várias colaborações e filtrar as colaborações que a gente escolheu em apresentar nesse estudo. Legal, obrigada, viu, André? Bom, eu vou contar um pouco de como foi essa pesquisa, esse levantamento, como você deu a deixa, e depois a Bini vai comentar, dar uns spoilers sobre os casos, né? Bom, então, esse levantamento, o Estevão Gamba, que ele é um cientista de dados, parceiro, colaborador da Bore desde sempre, ele fez uma busca de artigos científicos que foram publicados de 1º de janeiro até o final de outubro do ano passado, com pelo menos uma instituição de pesquisa no Brasil entre os autores, né? Essa busca ela foi feita na base internacional na Web of Science, usando algumas palavras-chave, né, relacionadas à pandemia Covid-19. De agora, alguns dados, né? Foram encontrados 1.694 estudos de instituições de pesquisa do Brasil sobre Covid-19, é um volume bem grande de produção científica, coloca o Brasil entre os primeiros, 11º, né, Bini, se eu não me engano, produtor mundial de pesquisa científica sobre Covid especificamente, no ano passado, claro, né? Desse universo inteiro, 796 artigos foram artigos científicos especificamente, alguns outros foram outros tipos de publicação, né, carta, enfim, editorial. E desses 796 artigos, 583 tiveram a participação de mais de uma instituição.
que brasileiras ou estrangeira. E foi esse o nosso recorte, porque, como o André falou, a ideia era exaltar as colaborações científicas. Então, a gente buscou exatamente os artigos que foram assinados. Primeiro, ter alguma instituição brasileira, né, e que tivessem sido feitos em colaboração entre grupos e instituições de pesquisa, né. Agora, algumas curiosidades, né, ao todo, 97 países colaboraram com o Brasil nessas pesquisas científicas sobre Covid-19, com destaque para os Estados Unidos, mas diversos países. 103 instituições brasileiras de pesquisa assinam esses 796 artigos científicos, e um destaque especial para as nossas universidades, né? 71 delas estão como autoras desses trabalhos, e elas estão em 75% desses trabalhos, ou seja, elas são as principais produtoras, né, de pesquisa, mas além delas, a gente encontrou também 20 hospitais, 10 instituições de pesquisa, 8 empresas e 4 instituições de governo. Então, isso mostra a diversidade institucional também, né, não só entre países, mas entre universidades, mas também entre diferentes tipos de instituições que fazem pesquisa no país e fora dele, né. Bom, então, chega um pouco de spoiler da minha parte, né, tem muito mais dado, inclusive, sobre esse levantamento na própria publicação. Eu chamo agora a Bini para falar sobre os casos que são relatados na publicação. É interessante que a gente está aqui falando, né, Tem Ciência no Brasil, o nome do evento é Tem Ciência no Brasil, e essa publicação, né, que é a primeira publicação da Bori, que a gente participa, né, como uma publicação, a gente dissemina publicações, essa é a primeira que a gente participa, inspirada e organizada, idealizada pelo lado do André. Ela mostra que tem ciência no Brasil, né? O Brasil é um grande ator de produção científica no mundo sobre Covid, ou seja, se reorganizou muito rápido para produzir ciência de alto impacto sobre Covid. Né, estamos entre os grandes países, e a gente traz, né, olha para essa ciência produzida em busca de casos, de histórias a serem contadas. E aí, como a gente fez, né, como a gente selecionou 5 casos de pesquisa, né, dentre as mais de 500 pesquisas, resultados de pesquisa sobre Covid feitas em parceria. A gente se baseou nos mesmos princípios da Bori. Então, a gente olhou, vamos ver as pesquisas em parceria, né, que tenham diversidade entre os autores, vamos olhar os assuntos, né, tem uma diversidade de temas, cientistas que olharam para questões diferentes, diferentes tipos de parceria, a Ana mencionou, então quem trabalhou também com empresa, com o setor privado, quem trabalhou norte com sul, com países improváveis, né, a gente pensa em parceria, a gente pensa muito nos Estados Unidos, na Europa, que são os grandes parceiros, China, do Brasil, a gente às vezes não olha para outros países, a gente buscou isso também, e diversidade regional, né, vamos olhar para o país todo, então a gente tem instituições do país todo representada nesses 5 casos. Então, por exemplo, eu vou mencionar rapidinho a publicação, a gente antecipou para a imprensa na Bori, ela já está disponível, André, no site do WTT? Vai estar. Está disponível. Eu vou colocar o link aqui no chat depois. Ah, ótimo. Então ela já está disponível, gratuito lá para acessar, tá incrível. A gente está muito empolgado com essa publicação, porque ela ficou muito legal mesmo. Mas só para dar um exemplo, por exemplo, um dos trabalhos um dos casos que a gente menciona é um trabalho baseado num artigo científico que foi publicado na Science em setembro, que teve quase 80 autores de várias áreas, de epidemiologista, virologista, historiador, matemático, diferentes instituições, instituição pública, universidade, instituição privada, laboratório privado, como o Fleury, o DASA, e instituições estrangeiras, um grupo que começou, antes da pandemia, estudava dengue, aí começou a se voltar para a questão do coronavírus, e juntou mais um pessoal para entender a transmissão, né, do coronavírus, e fez um trabalho, o genoma mais rápido, né, do coronavírus, feito no mundo, esse trabalho conseguiu fazer. Então, esse é um dos casos que a gente conta. A gente conta também casos de parceria entre uma universidade privada em Fortaleza e universidades da Índia, uma parceria estabelecida por um professor que viu um trabalho e falou, nossa, tem uma galera na Índia que está estudando isso, por que você não procura? E aí o pessoal foi lá procurar, ou seja, uma parceria improvável, né? Fortaleza com Nova Delhi. A gente viu o caso do EpiCovid, que é um caso que foi bastante mencionado na imprensa, né? Comandado aí pelo epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, que também, né, fez um grande mapeamento,
inclusive com o apoio também do Instituto Serra Pilheira e outros apoiadores, que fez um grande mapeamento com parceiros da Covid no Brasil, por meio do EpiCovid, e ele conta como que essa história surgiu num rascunho, ele estava no sofá e começou a pensar, a gente precisa fazer esse mapeamento, e começou a ir atrás de parceiros, e como a ideia foi caminhando. A gente conta uma história também sensacional de pesquisadores de astronomia que começaram a usar modelos matemáticos, pesquisadores de astronomia da Universidade Federal do Espírito Santo começaram a usar modelos matemáticos, e aí se conectaram, eles conheciam o trabalho de um pessoal do Reino Unido, né, que seguiam, liam, vamos falar com esse pessoal do Reino Unido, e aí foram atrás do Reino Unido para fazer uma parceria também, para ter um olhar de transmissão e um olhar matemático para o coronavírus, né, de um modelo matemático, e também um trabalho muito localizado, né, no norte, instituições do norte, do país, olhando juntas para a transmissão do novo coronavírus, aspectos ambientais e sociais. Então, como que o aumento de temperatura influencia a contaminação, a transmissão do vírus, e como aspectos sociais afetam os óbitos. Quem morre de coronavírus, quem mais morre no Brasil são, sobretudo, as pessoas com menos dinheiro e as pessoas pretas e pardas. Então, são trabalhos de diferentes áreas que envolvem todas as áreas do conhecimento, cientistas que se juntaram com quem já trabalhava, com quem não trabalhava, foram atrás por intermediários ou diretamente, muito rapidamente, para conseguir aí pensar numa solução para questões diferentes da pandemia, usando tecnologia e com todos os resultados publicados em periódicos de alto impacto, como The Lancet e Science. Então, esse é um spoiler do trabalho, que ficou super bacana. Tem duas coisas que eu acho legais comentar, Vini. Uma delas é a qualidade do trabalho, né? São mais de 500 trabalhos mapeados, a gente se aprofundou em 5 deles, e a gente fica realmente feliz de ver, por um lado, a qualidade desses pesquisadores, né, a capacidade que eles tiveram de armar essas colaborações, e o impacto que isso vai ter, né? Por exemplo, aquele caso do COVIDGAN, né, que foi uma turma que desenvolveu uma ferramenta para fazer análise, fazer identificação, né, de COVID através de radiografia do pulmão. Pessoal de Fortaleza. De Fortaleza. Então, super impressionante, eles conseguiram taxas de 95% de assertividade, né, nessa identificação do COVID via um raio-x. Então, super interessante. E acho que o segundo elemento que eu gosto, fico muito contente de ver, é essa orientação, né, que os cientistas se colocaram de responder a um problema importante da sociedade, né? A gente muitas vezes fala que a ciência brasileira ela é desinteressada, né? E a gente viu aqui um caso super concreto de cientistas trabalhando por uma missão muito clara, né, que é encontrar respostas adequadas, né, ao Covid, como é que a gente enfrenta a pandemia usando para isso ciência. Então, fiquei muito contente de ver que a gente já tem muitos casos aí de colaborações orientadas para resolver problemas da sociedade, né, a partir desse olhar de missões. A gente, né, na WTT e agora no Centro de Orquestração de Inovações, procura justamente promover essa ideia de que a ciência brasileira pode ser mais orientada por grandes missões, né, por estratégias importantes para o desenvolvimento sustentável do país. E a gente, então, aqui conseguiu ver já uma série de casos super interessantes em que os cientistas se colocaram nessa missão, se mobilizaram, se articularam e formaram parcerias para encontrar respostas efetivas, né? Ficamos muito contentes aí de ver tudo que já foi produzido. Muito bom. Bom, acessem a publicação, tá lá no site WTT, ficou super bacana, a imprensa também já teve acesso antecipado e continua com acesso por meio da Bori, e agora a gente vai para a nossa primeira rodada de conversa, estamos falando de cientistas, a gente vai fazer a nossa primeira rodada de conversa com cientistas, que são os produtores de ciência, com 3 cientistas, mediada pelo Jonathan Dias, que é da Bori. Obrigada, gente. Obrigada, André, novamente. Obrigado, tchau, tchau. E continuem com a gente aí, quem estiver acompanhando.